necessário neste momento apresentar os que estão aqui, mas todos são bem-vindos. Em outro momento talvez a gente possa, né? Os que estão chegando devem se esforçar para ficar do lado de cá e, de preferência, ocupando os lugares que estão vagos. O pastor José Rego do Nascimento Júnior já é conhecido na nossa igreja desde o ano passado e desde muitos anos atrás. É a terceira vez que vem a Ibitinga e é muito conhecido no meio batista nacional como pastor Zezinho, né? Então o pastor Zezinho está com a palavra para iniciar a palestra desta manhã do seminário. Obrigado, querido. Bom dia, queridos. Que Deus te abençoe nessa manhã. Só pôr a hora aqui, quero terminar antes das 6. Olha a expressão de misericórdia. Já emenda com o culto. Então, primeiro eu queria agradecer o convite feito pelo pastor Paulo, que lidera a escola. Queria conhecer quem é da escola que está aqui. Quem é da escola? Alunos, levanta a mão. Deus tenha misericórdia da sua alma. Quem não é aluno que está aqui também assistindo? Deus também tenha misericórdia da sua alma. Nós estamos encerrando o período, pelo que eu fui informado, não é isso? Estamos fechando esse primeiro semestre. Não é isso, os alunos? Não é? Vamos dar uma paradinha aí para respirar, lembrar o nome todo. Depois volta. Eu sou pastor lá em Belo Horizonte, sou nascido e criado lá. Meu pai, por onde andou, teve filhos. Então eu tenho duas irmãs cariocas, né? Uma irmã baiana. E eu e meu irmão somos mineiros, os últimos. Você vê que não tinha televisão na época, não é? Não tinha WhatsApp. Não é? Alguém disse que nós vamos acabar chegando naquela mesma palavra que a Bíblia fala, e deixando as redes o seguiram, né? Deixando o WhatsApp, Facebook, deixando essas coisas todas, né? A gente vai seguir o Senhor. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e os jovens hoje veem mais o WhatsApp do que leem a Bíblia. Isso já é estatístico. É só você olhar na rua, a pessoa está lendo o WhatsApp. Né? Está vendo o WhatsApp. Se ela correr o dedinho, então, porque está no WhatsApp mesmo. É ou não é? Você fala, não é WhatsApp, não. Se ela fizer assim, está no WhatsApp. Né? Está mudando a mensagem. E nós estamos aqui hoje de manhã para falar um pouquinho sobre a história, uma história que meu pai foi um dos protagonistas. Pastor José Rego do Nascimento. Na década de 50. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre as origens, sobre as fontes. Né? Eu espero que seja não só interessante, como enriquecedor para você hoje de manhã conhecer a história. Amém? Conhecer a história é muito importante. Eu não sei se você sabe, sempre toda história tem uma outra história atrás. Né? Tem ou não tem? Toda história que você ouvir, pode saber que tem outra história a ser ouvida. Né? Você ouve a história de uma pessoa, para você entender a história dessa pessoa, tem que entender uma outra história que ela viveu, que você talvez não conheça. Deus gosta de trabalhar nesses dois níveis da história, mas a história que aparece e a história que a gente não conhece, a princípio, né? E parece que Deus gosta mais de trabalhar nessa segunda história do que na primeira, ou nos bastidores. Se você pegar, por exemplo, a história de Noemi, história de Ruth, né? Você vai ver que Deus trabalha intensamente nos bastidores. Intensamente. Né? Veio a fome na terra, e quando veio a fome, eles migraram para a terra de Moabe. Então, ali começa Deus trabalhando nos bastidores para preservar a família. Que depois seria a família do rei Davi, mais na frente. Né? E depois do filho de Davi, que era o Messias. E quando eles chegam lá em Moabe, quando morre o marido dela e morre os dois filhos, ela fica com as duas noras. Todo mundo conhece a história, não é isso? Ruth e Orfa. Se você ler o livro, você vai ver que na hora que eles morreram, acabou a seca em Israel. Deus trabalhando. Os bastidores. Aí ela volta com as duas, mas uma resolve ficar. Deus trabalhando, porque Boaz só teria dinheiro para resgatar uma e não duas.
Então uma fica. Né? Você vê que com muita dificuldade ele torna-se resgatador das terras de Ruth, do marido de Ruth. Ele não aguentaria das duas. Né? E aí quando volta, ela vai respingar no campo. A lei dizia que tinha que deixar para os pobres a espiga que sobrava. E por acaso ela entra no campo de Boaz. Deus trabalhando nos bastidores. Você pode ler lá no texto que ela não escolheu o campo Boaz, não. Ela foi entrando e quando viu, o mineiro tem uma expressão que faz assim, Niki viu. O mineiro faz Niki, né? Ela estava dentro do campo de Boaz. Coincidências. E aí Boaz era resgatador. Era um da família que podia resgatar. Nem todos podiam. Dependia de patrimônio, de nome, de hora que estava na família. Não é assim? Deus trabalhando. Deus trabalhando. Deus trabalhando nos bastidores. Deus trabalhando na segunda história. Amém? A sua primeira história é abençoada porque Deus tem trabalhado muito na segunda história. E muita coisa na sua vida que você acha que aconteceu por acontecer, era um trabalho de logística do céu para você chegar onde chegou hoje. Amém? Acaba a seca na hora que eles morrem, entra no campo de Boaz, não é assim? Ele pode resgatar. E aí, para finalizar, quando Boaz vai conversar com o homem, quem está lá na hora, por acaso, passando? Os juízes. E aí ele lança assim, de imediato para o homem, e fala, eu quero as terras que eram do marido de Ruth. Você quer bancar Ruth ou não? E pegou o cara numa hora que ele não podia. Deus no controle. Ela falou, agora eu não posso. Aí Boaz falou assim, entrega, eu pego. Aí ele falou assim, eu entrego. Por acaso passavam os juízes naquela hora. Deus no controle. Amém? Deus no controle. Davi cercado por Saul na caverna, porque Saul escolheu 3.000 guerreiros treinados só para pegar Davi. Ele criou o primeiro bope maligno da época. O atual não é maligno, aquele era. Foi só para pegar Davi, um bope, uma tropa de elite. 3.000 escolhidos só para pegar Davi e cercou Davi. Cercou Davi nas cavernas de Engedi, que era um labirinto de cavernas, por isso que era difícil pegar Davi ali dentro. Quando ele entrar, foi criado ali, criava os rebanhos do seu pai naquela região. Davi conhecia aquelas cavernas, mais que um tatu que morava lá. Quando Davi entrava para dentro da terra, é igual entrar naqueles metrôs na Europa. Você vai para qualquer lugar. Se entrar para debaixo da terra, você vai em qualquer lugar. Então ali cercou. Davi estava cercado. E quando ele ia ser preso, chegou o mensageiro e falou com Saul, os filisteus atacaram na fronteira. Saul suspende o cerco e vai pegar os filisteus. Davi ficou tão impressionado com o livramento que chamou aquele lugar de pedra de escape. Deus no controle. Aquele mensageiro chegar naquela hora, que ia pegar Davi, é a segunda história. Por isso, para nós entendermos a história do que foi o avivamento na década de 55 a 65, que mudou radicalmente a história dos batistas no Brasil, você precisa entender a segunda história. Amém? A segunda história. E essa segunda história do mover de Deus começa numa cidadezinha do país de Gales, em 1904, com um jovem. Interessante que em todas as ondas de avivamento, Deus usou jovens. Aliás, em toda a história bíblica, Deus usa jovens. Não é? José foi usado, era jovem. Não é? Samuel era jovem, que mudou toda a história do sacerdócio. Aliás, eram adolescentes. Daniel e seus 3 amigos em Babilônia, que mudaram a cara de Babilônia, Deus continua usando jovens que possam ser usados por eles. Essa coisa de falar que jovem hoje não leva nada, é tudo bagunça, não quer nada, é só pé grande, roupa grande, entendeu? Só celular, só coisa nenhuma.
Deus continua levantando jovens e eu creio que o grande avivamento dessa geração vai vir pelos jovens. Eles entendem a linguagem dessa geração. Está entendendo o que eu estou falando? Nós aqui somos híbridos, a maioria que está aqui. O que é híbrido? Você foi criado numa realidade e vive numa nova realidade. Por isso que a gente apanha um pouquinho de computador, apanha um pouquinho de celular, mas a gente vai. E gosta. Depois que experimenta o tal do negócio, gosta. Quando tem dúvida, chama a filhinha de 7 anos que ela esclarece. Como aconteceu comigo, eu no computador, minha filha hoje está com 21 anos, na época tinha 7 para 8 anos, e o computador arrumou um negócio lá que eu não entendia mais para onde ele queria ir, e eu parado olhando para a tela, e a tela olhando para mim, com a mesma cara que ela estava nos últimos 3 minutos. Aí minha filha parou na porta e falou: o que foi, pai? Falei: estou preso aqui, não ando não. Ela falou: ah, tá, apertou 2 teclas lá, que até hoje eu não sei quais são, não quero saber quais são, porque a humilhação foi extrema, e aquele computador voltou a funcionar. Ela, qualquer coisa me chama, pai. Aí ela enterrou o que sobrava de mim, né? Percebe? Então, o que é o híbrido? O híbrido vive uma realidade que foi criado. Eu fui criado numa época que pai e mãe não discutiam na frente da gente. Eles se trancavam no quarto e se matavam por lá, a gente só ia buscar os corpos. Essa geração briga na sala e se o filho entrar, entra no pacote também. Tá o pai e a mãe discutindo, entra o Júnior, a mãe fala: você é outro, viu? Você é outro, igual o seu pai. Foi bom o senhor ter chegado, viu? Ela fala: não tem nada com isso, já estou saindo. Está saindo coisa nenhuma, seu coisa ruim. Você vai ouvir também. Eu sei seu pai, são dois, viu? Aí fica aqueles dois com a cara de paisagem. O pai olha para o filho e fala: pegou a gente, meu filho. Nenhuma mulher deixará você sair sem que ela termine tudo que tem para dizer. Ela sabe que não vai resolver nada. Mas você vai ter que ouvir. É a sensação de que, entendeu? Pelo menos eu vou falar. Não é? Homem preocupado conversa consigo mesmo. Mulher preocupada conversa com outras, porque ela está brigada consigo mesmo. E toda mulher brigada com outra não fala com ela. Quando a mulher está com raiva de si mesma, ela não fala consigo. Por isso que ela fala com outros. O homem pode ter raiva do outro, mas ele conversa, não é? Ele conversa. Por isso que ele conversa com ele mesmo. Mesmo estando com raiva de si mesmo. Entendeu essa confusão de palavras que eu falei aqui ou não? Entendeu essa confusão? Eu arrumei. Não pede para eu repetir não, que não sai não. Então, para a gente entender a primeira história, a gente tem que entender a segunda história. E essa segunda história começou em 1904 no país de Gales. Com um jovem metodista, trabalhava nas minas de carvão com seu pai. E dos 11 aos 23 anos se tornou um menino de oração. E ele começou a chamar as pessoas para orar. Chamava-se Ivan Roberts. E Deus deu uma visão a ele de um cheque escrito 100.000 almas. Entregou para ele. Ele falou: então eu vou buscar. E começou grupos de oração, que era um estilo muito apreciado pelos metodistas, desde John Wesley, na Inglaterra, que era reunir pequenos grupos e orar. E o resto Deus vai fazer. Quem assimilou com muita força essa ideia foi a Assembleia de Deus, com os círculos de oração das irmãs. Nós vamos orar e Deus vai resolver. Entendeu como é que é? Nós vamos orar. Nós vamos orar até que Deus faça. Ou até que Deus resolva. Porque Deus não fazer é sinal de que Ele também é Deus, né? Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Por quê? Só Ele pode abrir ou fechar. E se fechou, é melhor. Tem coisa que a gente vai gostar que Deus faz na hora, e tem coisa que Deus vai gostar que Deus tenha feito. Tem hora na sua vida que você vai olhar para trás e falar: Senhor, muito obrigado que o Senhor não atendeu aquela oração que eu fiz.
Ainda bem que o senhor disse não. Aí Deus vai falar com você, mas na época você me deu muito trabalho. Porque essa geração basicamente não lida bem com a frustração. São filhos de pais culpados. Que não tem tempo para olhar filho, não tem tempo para nada, não tem tempo de criar, então só protege e provê. Quando eu não tenho tempo de ensinar, pelo menos eu protejo e mantenho vivo. E os pais dessa geração são pais provedores e protetores. Se a escola chamar o pai hoje porque o filho está fazendo alguma coisa errada, a escola corre perigo. Porque aquele pai, aquela mãe culpado chega e fala, o que é que você está fazendo com meu filho? Não, seu filho está fazendo comigo. Não é? Então eu lembro que na minha época, se chamasse na escola, eu ia apavorado. Minha mãe já fala, o que você aprontou na escola? Você vai ver quando eu chegar lá. Hoje a mãe fala, o que houve na escola, meu filho? A professora vai ver quando você chegar lá. O que é que estão fazendo com você, tadinho? O que estão maltratando meu pirulitinho? Quem é esta louca que fala mal do meu filho perfeito? Hein? Pais culpados, não tem tempo para os filhos, estão desesperados para manter suas vidas. A mulher teve que sair para trabalhar, então ela também não tem tempo de olhar a casa. E ficam aqueles dois culpados, compensando de outras maneiras. Então, essa é uma geração complicada, com filhos que não aceitam não. E isso é com 3 anos de idade. Se o pai e a mãe deixar, filhinho de 4 anos, manda calar a boca. E o pai e a mãe calam. Aí se minha mãe vivesse. Minha mãe negociava muito pouco, era 3 assovios. No terceiro o pau comia, meu filho. E eu apanhava sempre que eu confundia o segundo com o terceiro assovio. Está entendendo? Ele virava para meu irmão e falava, esse é o segundo ou o terceiro? Eu falei, eu acho que é o segundo, que ele traíra. Era o terceiro. Se houvesse uma competição de lançamento de chinelo, minha mãe era medalha de ouro em qualquer modalidade. Lançamento em curva, lançamento a longa distância, a pequena distância, acertar nas partes superiores ou nas partes inferiores. Minha mãe era expert em lançamento de chinelo. Eu acho que foi o primeiro chinelo com GPS que existiu na história, porque eu corria, fazia curva, não sei o que, ele me acertava. Eu corria em zigue-zague, ela acertava. Eu corria saindo para a esquerda, ela acertava. Eu corria muito, ela acertava. E ela falava assim, não corre não, que você vai apanhar. Bom, eu ia apanhar de qualquer jeito, eu fazia a opção, pelo menos pela distância. Não fiquei traumatizado, não fiquei louco. E apanhei pra caramba. A maioria delas eu mereci. Entendeu? E o pior é que eu levava meu irmão junto, que era 4 anos mais novo que eu. Eu dava a ideia, ele fazia junto, apanhávamos os dois. Pelo menos havia essa comunhão. Não é? Minha mãe era muito pródiga nos tapas e chinelos. Muito. É essa geração que eu fui criado. Essa geração de hoje não pode pôr a mão na criança. A criança pode pôr a mão nos pais. Por isso eu creio que são os crentes dessa geração, que entendem a linguagem dessa geração, que vão mudar essa geração. Eu creio nisso. Lá no país de Gales, Deus levantou aquele jovem, Evan Roberts, e ele mudou o país na sua época. 1905, 1904 até 1905, o país de Gales impressionou o mundo com o tamanho do avivamento. Os irmãos terem uma ideia, as reuniões começavam por volta de meio-dia, terminavam às 6 horas do dia seguinte. Eles cantavam um hino durante 3 horas, espontaneamente. As prisões esvaziaram em Gales e os bares também. Foi uma coisa impressionante. As conversões eram em massa. Como hoje acontece na China, que até um tempo atrás, a média de conversão na China está sendo 500 pessoas por dia. Hoje, entre os universitários. Não é? Como nós estamos vivendo um avivamento hoje, silencioso, na região da África do Sul, entre os Zulus.
que já dura bastante tempo, principalmente com a conversão dos feiticeiros zulus. Correu uma conversa entre os feiticeiros que quem convertesse a Jesus morreria em 3 dias. Para você ter uma ideia, um feiticeiro zulu é separado com 10, 11 anos de idade da aldeia, mora sozinho numa tenda, 24 horas em contato com espíritos. Eles levitam como se fosse a coisa mais natural do mundo. Levitar. Não é? Eles têm contato direto, são preparados desde pequeno, crianças. E correu essa notícia que quem convertesse morreria em 3 dias, até que o primeiro encarou. Converteu e não morreu. Aí vieram todos. Tem que ter um para falar, ó, quer saber? Eu vou ver se esse negócio aí. Né? E isso trouxe um problema sério, porque esvaziou, até você formar um outro pajé, demora anos e anos. Então, houve um esvaziamento nas aldeias, não é? Entre os Zulus e lá, o certo é Zulus, tá, gente? A gente fala Zulu, mas o certo é Zulus. E eles, o avivamento lá é interessante, que é um avivamento de perdão. Eles não conseguem dormir sem consertar a vida com a outra pessoa. Né? Então houve essa realidade. E lá no país de Gales, então, esse impressionou muito um rapaz que era um pastor novo, filho de escravos africanos, chamado William Seymour. Ele era jovem, pastoreava uma igreja pequenininha em Houston, no Texas. É a nova geração também, adaptou. Né? Então, assim, ele pastoreava uma pequena igreja em Houston, no Texas. E de lá, ele foi muito perseguido porque ele pregava uma experiência nova, que chamava-se batismo com o Espírito Santo e falar em línguas. Que ele ouviu, na época correu a notícia, do que aconteceu em Gales, um ano antes. Em 1906, ele mudou um pouco antes para Los Angeles e lá, na Rua Azusa, aconteceu o primeiro grande avivamento nos Estados Unidos, em Los Angeles, que foi chamada Primeira Onda. Estou te falando para você entender o fundo, tá? A segunda história. Amém, queridos? A primeira onda começou em Gales, a marolinha, aumentou em Los Angeles com esse escravo chamado William Seymour. Diz que ele era muito engraçado, para não distrair a atenção quando estava orando, ele punha uma caixa de laranja na cabeça. Ele cobria a cabeça com uma caixa de laranja, para de barulho, ninguém volta a incomodar, né? É uma boa ideia para quem não consegue ter atenção quando está orando. Põe uma caixa de laranja na cabeça, põe uma bem pesada, para você ainda ter que segurar a caixa na cabeça. E ele orava, e um grupo de irmãos, ele foi perseguido no início, e depois um grupo de irmãos, numa casa, tiveram a experiência e houve um avivamento muito grande, em 1906, na Rua Azusa, em Los Angeles, através desse homem, desse jovem chamado William Seymour. Na verdade, era ele e a esposa dele. Ela também era afro-americana. Ele era um descendente de escravos. E Deus usou esse homem, em 1906, e começou o que eles chamavam de igreja pentecostal, porque era uma igreja que pregava o Pentecostes. 2 jovens suecos foram muito tocados, estavam estudando nos Estados Unidos, eram missionários suecos, chamados-se Gunnar Wingre e Daniel Berg. Foram muito tocados com a história da Rua Azusa, isso impressionou muito. E eles foram cheios do Espírito Santo. Tiveram a experiência. Começaram a buscar a experiência. Não sei se foi lá nos Estados Unidos ou já no Brasil, mas começaram a buscar essa experiência. E um deles teve uma revelação. Ele ouviu Deus falando com ele assim: parar. Parar. Ele falou: parar? O que é parar? Ele foi pesquisar o que era parar, descobriu que era uma região no norte do Brasil. E ele então, Gunnar Wingre e Daniel Berg, falaram: vamos para lá? Vamos. Juntaram o dinheirinho que tinham, um americano abençoou na passagem, só tinha o dinheiro da passagem, vieram de navio e chegaram em 1910, mais ou menos, em Belém do Pará. Procuraram uma igreja batista, eles eram batistas, missionários batistas, não falavam português, iam aprender, não é? Os primeiros missionários aprendiam português na rua. Eu convivi com missionários quando era criança, e era muito engraçado, porque eles trocavam meio por meia. Cristo está em nossa meia.
né? Então, teve um pastor lá perto de Belo Horizonte, um missionário muito querido. E ele precisava ter uma palavra com a igreja, e ele falou, ele queria conversar só com os adultos no final da igreja, pediu para tirar as crianças. E ele falou, irmãos, eu preciso ter uma conversa com os adúlteros da igreja no final. Então, por favor, fiquem só os adúlteros da igreja, eu preciso conversar com vocês. Até esclarecer isso, pior foi os que ficaram. Até eles... Foi um alívio muito grande quando o missionário explicou o que era, né? Já tinha gente chorando, com certeza. Revelação, né? Então, a gente ouvia coisas desse tipo e outras mais engraçadas, que eu não posso falar aqui, porque eu estou dentro da igreja. Mas depois, em particular, no café, eu te conto uma terrível dele sobre Davi, quando lançou a pedra da funda. Eu te conto no café. Ele falando para jovens. Eles estão rindo até hoje desse negócio. Então, besouro cevado era muito comum, em vez de bezerro cevado. Não é? Gravatas em vez de gavetas. Procurei nas gravatas lá de casa e não achava as roupas. Então eles tinham essas coisas. Eles começaram a aprender e logo contaram para a igreja sobre a experiência do Espírito Santo em línguas. Foram expulsos da igreja batista de Belém. E se reuniram na casa de uma brasileira. E ela foi batizada do Espírito Santo, a primeira brasileira a ter a experiência. Ela acolheu os dois na casa dela. E lá começaram uma igreja. Eles não queriam dar nome nenhum para a igreja, porque eles falaram, não, uma experiência, um avivamento, vai chamar uma Assembleia de Deus. É um ajuntamento de Deus. E virou a Assembleia de Deus, que nós conhecemos hoje, em 1910. O avivamento da Rua Azusa foi até 1915. O avivamento da Igreja Assembleia de Deus, de 1910, perdurou até 1940, 1950. Um dos primeiros líderes, aqueles que tiveram a primeira experiência, foram tocados. A Igreja Assembleia de Deus alcançou muito as pessoas pobres no início. E para proteger principalmente as mulheres, eles criaram alguns costumes para diferenciá-las, principalmente das comunidades muito pobres que elas moravam. Então elas deviam deixar o cabelo crescer, evitar maquiagem, essas coisas. Depois passou a necessidade e permaneceram com o costume. Não é? Agora que isso está sendo revisto dentro da Assembleia de Deus. Eu lembro quando estava no exército ainda, pintaram os bancos da praça do quartel e o coronel deu ordem para deixar um soldado lá para avisar as pessoas para não sentar que a tinta estava fresca. Uma semana depois alguém lembrou de tirar os soldados que guardavam o banco para avisar que a tinta estava fresca. Verdade, isso é verdade. Eu estava lá, eu que levei a ordem para tirar o soldado. Ô, coronel, tem soldado guardando os bancos lá até hoje da praça. Mas por quê? O negócio da tinta fresca, coronel. Manda tirar já, a tinta já secou. Já... Aí eu vou lá tirar o soldado. Tem muita gente avisando que a tinta está fresca 10 anos depois. Tá ou não tá? Senta aí não que a tinta está fresca. Tinta fresca aonde? Estou sentado aí tem 10 horas. Né? Não tem problema nenhum. Então, a primeira onda começou, Gales, Azusa, Assembleia de Deus. Junto com a Assembleia de Deus começou a Congregação Cristã do Brasil, que também é desse primeiro avivamento. Amém? São essas do primeira onda. Primeira onda vai aí até a Segunda Grande Guerra. Depois da Segunda Guerra começou a segunda onda, que vieram com os missionários que pregavam em tendas, e curas, e milagres. E despontou nos Estados Unidos um pregador chamado Billy Graham. E começou a haver essa ministração de massa nas tendas. Dessa época, na segunda onda, surgiu a Igreja Quadrangular. Chegou no Brasil, começou nesse período. E uma igreja pentecostal chamada Deus e Amor. Também veio nessa segunda onda, entendeu? E foi nessa segunda onda, de 1940, que foi até 1970, que aconteceu o avivamento nas igrejas históricas. O que são igrejas históricas? Batista, né? Presbiteriana, adventista, né? São igrejas que tinham uma história, tá entendendo?
que tinham um respaldo histórico. Não eram igrejas que surgiram de um movimento, que surgiram em cima de uma pessoa. Não é? Não é uma pessoa, que daquilo veio da história. Não é? Os batistas vêm lá de trás da mistura dos puritanos com os anabatistas holandeses. Tem nada a ver com João Batista, tá, gente? Eu sou batista porque o João Batista batizava. Você não é coisa nenhuma. Você precisa conhecer a história. Chamamos batistas porque, por influência dos anabatistas sobre os puritanos, batizava-se adultos e não crianças. Então, os que batizam, os batistas. Ok? Nós somos filhos dos puritanos ingleses que se uniram com os anabatistas holandeses. Ok? É a base da nossa história. Como os presbiterianos vieram lá de Calvino, do início da reforma. Tá? De uma ala de Calvino. Zwingli, a turma ali, tá? Ok? Então, tem uma história, são históricos. Não é? Históricos. Nessa segunda onda, os históricos foram alcançados. Alcançados, no nosso caso, de maneira especial, através de uma missionária americana que chegou aqui no Brasil, vinda da Missão do Sul. Nós, os batistas brasileiros, somos filhos da Missão Americana do Sul, que enviava missionários para o Brasil. Os primeiros missionários ficaram em Santa Bárbara do Oeste, aqui em São Paulo, onde cuidavam só de americanos. Falavam só inglês, acudiam americanos, a língua era toda inglesa, e depois começaram a abrir para os brasileiros. Ok? Lá em Belo Horizonte, chegou uma mulher chamada Rosalie Appleby. Ficou no Brasil mais de 20 anos. Nós tínhamos um carinho muito grande por ela, tornou-se grande amiga e uma das mulheres que avalizou o ministério do meu pai em Belo Horizonte, na época do avivamento, quando meu pai chegou em 1958. Nós a chamávamos carinhosamente de Vó Rosalie. Né? Eu tenho uma experiência pessoal com ela muito interessante. Quando eu era jovem, outro dia, eu lembro que eu perguntei à Vó Rosalie na época, ela tinha voltado para os Estados Unidos, e eu falei com ela, Vó Rosalie, estava pensando em fazer seminário aí nos Estados Unidos. E ela falou comigo na época, mandou uma carta e falou comigo, olha, se você vier, eu arrumo uma família para adotar você, nós vamos pagar o seminário, tá? E você vai estudar aqui na América. Mas eu queria que você orasse, porque o seu povo não é o povo americano. Seu povo é o povo brasileiro. Pergunte a Deus se você deve vir ou ficar no meio do seu povo. E eu orei e não fui. Né? E fiquei no meio do meu povo. Né? Então, assim, o que ela quis dizer foi o seguinte, olha, é uma mudança muito grande, você é jovem, a cultura impressiona, você pode voltar americanizado, como muitos pastores daquela época que foram estudar nos Estados Unidos, voltaram americanizados, sabe? Então ela falou, cuidado para você não perder o link, o contato com o seu povo. Pergunte isso a Deus. Mas se você vier, tudo está resolvido para você aqui. Tudo. Tudo. Você não vai preocupar com nada. Você vai morar com a família americana, eu tinha 18 anos para 19 anos. Você vai morar com a família americana, você vai ter o seminário pago, você vai ficar aqui nos Estados Unidos o tempo que precisar, nós vamos providenciar tudo. Mas pergunte a Deus se você deve se distanciar do seu povo para depois voltar para o seu povo. Foi uma experiência que eu tive com ela muito forte na época, né? E essa mulher começou a orar pelo Brasil para um avivamento dentro das históricas. Esse avivamento acontecia dentro das chamadas pentecostais. Né? Eram igrejas que pregavam o Pentecoste. Na época, criam nos carismas, criam nos dons. E elas cresciam muito no Brasil na década de 40, 30, 40. Principalmente enquanto ainda tinha Gunnar Ving, Daniel Berg. Né? A Assembleia de Deus foi muito fortalecida, se espalhou pelo Brasil. Eles tinham uma estratégia interessante de evangelização que tem até hoje. Tem uma cidadezinha que não tem nenhuma Assembleia de Deus. Aí, um membro da igreja é mecânico. Ok? Aí ele muda com a família para aquela cidade e abre uma oficina. Dentro da casa dele, ele começa
um núcleo. Eles chamam de congregação. Né? Um ponto de pregação. Era um ponto de pregação. Aí ele começava na casa dele, reunia, já chegava 5, 10 pessoas, já estava ali ganhando para Jesus, papapá. Ele entrava em contato com a sede e falava, olha, vamos abrir aqui uma igreja. E na casa dele já virava uma congregação, dali ele já era consagrado obreiro, eles mandavam obreiro e já começavam a igreja. Não havia nenhuma estratégia, sabe? Era uma evangelização artesanal. Quando começaram a construir aquela estrada que subiria transamazônica, chamaram as igrejas e pediram que elas plantassem trabalhos ao longo das vilas que fossem construídas. Não é? Fossem construídas. Então, os batistas criaram uma comissão de estratégia de evangelização ao longo da Transamazônica. Essa comissão trabalhou 6 meses e preparou a primeira equipe e enviou para uma vila. Quando eles chegaram lá, já tinha 12 Assembleias de Deus funcionando. Só para te dar um exemplo da rapidez e eficácia com que eles operam. Não é? Só para te dar um exemplozinho. Então ela começou a orar. E ela enviava para os pastores batistas um folhetozinho chamado folheto de poder. Onde ela orava por eles. Onde ela punha versículos bíblicos. Onde ela, sabe? E meu pai começou a receber esses folhetos. Nessa época ele era pastor já na Bahia. Meu pai veio de uma cidadezinha pequena, perto de João Pessoa, chamada Santa Rita. Nasceu lá em 1921. Minha avó, a mãe do meu pai, era filha do filho do fazendeiro com uma das moças da fazenda. Então ela cresceu naquele meio. E ela teve meu pai, mais 2 irmãos. Os 3 ficaram doentes, eu contava para o pastor na vinda. Os 3 ficaram doentes. Não era uma doença complicada, mas a medicina era complicada na época. Você põe aí 1928, 27. O único recurso que tinha eram as drogas que eram manipuladas lá na drogaria. 2 irmãos morreram, uma irmã e um irmão, e meu pai estava doente também para morrer. Minha avó ia perder os 3 filhos de uma vez, com aquela doença. E alguém falou com a minha avó, tô sabendo que lá na drogaria tem um remédio que estão manipulando aí que está curando essa doença. Ela correu lá, tinha o último da drogaria manipulado. O último. Foi achado lá no fundo. E meu pai sobreviveu. A segunda história. Está entendendo o que eu estou falando? Segunda história. E aquele menino sobrevive, desce com a sua mãe e seu pai no pau de arara, aqueles caminhões do Nordeste para o Rio de Janeiro, 1933. Todo mundo descia para o Rio naquela época, que era a capital do Brasil e a cidade maravilhosa. Né? Não havia as favelas, não havia crime organizado, não havia nada. 1955, um amigo meu disse que ele e o pai iam para Copacabana e o pai deixava o carro aberto na praia enquanto eles estavam tomando banho lá. Hoje não pode deixar nem fechado, quanto mais aberto. Pra você ter uma ideia o que era o Rio de Janeiro na década de 50. Ok? Outro mundo. Outro mundo. E lá então, no Rio de Janeiro, ele conhece minha mãe, ele tinha 15 anos, ela 13, namoraram 6 anos. Casaram em 1944, por isso meu pai não foi para a guerra, porque tinha casado, senão ele iria para a Segunda Guerra Mundial, ser um expedicionário brasileiro, a segunda história. Está entendendo? Ele forma no seminário, em 1949, 1950, ele pastoreia durante 1 ano e meio, 2 anos, uma igreja no Rio de Janeiro, chamada Igreja Batista em Anchieta, no Rio. De lá, ele já trabalhava num banco de alemães, que depois foi comprado pelo Banco Itaú, no Rio. Dirigido por alemães, e ele cresceu muito rápido no banco, o alemão gostava dele, iam promovê-lo a gerente, quando Deus chamou para cuidar de 2 igrejas no interior da Bahia, onde não tinha nem esgoto, minha mãe buscava água no poço. Minha mãe tinha um raro curso superior na época em contabilidade, trabalhava na prefeitura.
não é? Meu pai já tinha aprendido com o pai dele a profissão de sapateiro, faziam sapatos. Na época o sapato era feito e caro, não é? E eles deixaram tudo, ouvindo a voz de Deus, e subiram para a Bahia. Isso em 1953, mais ou menos, 52. De lá ficaram um tempo. E quando meu pai morava em Ubaíra e cuidava da igreja de Ubaíra e de Laje. Quando ele ia a Laje, ele ficava numa pensão. Sempre era recebido lá, ficava nessa pensão, cuja dona era a mãe do pastor Rosivaldo de Araújo, que na época era um adolescentezinho. E onde meu pai ia, aquele adolescente ia atrás dele. Seguia ele, gostava dele, tudo ficava atrás dele. Pastor, depois se tornou o pastor Rosivaldo de Araújo, né? Que foi o apóstolo do Nordeste, da renovação espiritual. E aí então, meu pai foi convidado para uma igreja em Vitória da Conquista, já era uma igreja maior. Chegou lá e em 1955, numa manhã de setembro, meu pai teve uma experiência com Deus dentro do escritório. Já bombardeado pelas orações e folhetos de Rosalie Appleby. Já aberto, ele falou, se isso é uma experiência para hoje, Deus, eu quero ter essa experiência. E naquele dia, sozinho no escritório pela manhã, ele ficou cheio do Espírito Santo. Não falou em línguas. O dom que chegou para ele foi de pregar a palavra. Línguas veio depois. Quando ele subiu no púlpito pregar no próximo domingo, estava diferente. Estava diferente, a palavra foi diferente, o jeito foi diferente. Aí ele conheceu uma coisa chamada unção. Você sabe que unção é assim, uns são e outros não. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Finge que tem, imita quem tem, parece que tem, faz um barulho, mas não produz nada. Não, não é? Nada. Unção é como a professora que virou para o menino e falou assim, como é que você pode me falar que crê num Deus que você não vê? E o menino falou, Deus, para mim, professora, é como o açúcar que a mamãe põe no leite. Eu não vejo ele, mas sei que está lá, porque o leite fica doce. Se o seu leite estiver doce, professora, é porque Deus está lá. Isso é sabedoria. Hein? Porque a gente sabe quando o leite está doce e quando não está doce. Você sabe. A gente sabe quando Deus está ou não está. Não precisa ver, não. Não, não é? Eu tenho amigo que posso ficar 10 anos sem encontrar. Eu sei que ele me ama. E tem gente que eu vejo todo dia e eu sei que não gosta de mim. Eu não preciso ver isso, não, é? Um tapa no rosto dói menos do que dói a saudade dentro do coração. E eu não vejo a saudade. Saudade é uma palavra nossa, né? Brasileira. Não existe mais nenhuma língua do mundo. Saudade é coisa de brasileiro. É ou não é? Dói mais o que me dizem do que o que fazem comigo. Muitas vezes. Um grande amigo meu no Rio de Janeiro é pastor e é médico, otorrino, cirurgião. Foi operar uma mulher que o nariz estava todo quebrado. E ele falou, mas que loucura é essa? Como é que você arrebentou o nariz desse jeito? Ele falou, foi um soco que meu marido me deu embriagado. Foi um soco tão violento no rosto que quebrou toda essa região do nariz dela. E ele estava trabalhando para recompor alguma coisa. Quebrou toda essa área frontal aqui. E ele virou para ela e falou assim, mas deve ter doído demais isso. Ela falou, doeu mais aqui, doutor, do que aqui. Está entendendo o que eu estou falando? O marido é para proteger, não é para quebrar o nariz. Quando nós invertemos as propostas, dói aqui. Aqui, ó. Quando a pessoa inverte o fluxo, dói aqui, ó. Achei que era meu amigo. Hein? Davi falou assim, sabe o que me dói? E quem tentou me apunhalar foi a pessoa que subia comigo para o templo. Para louvar a Deus.
Isso que dói. Não é? Fogo amigo sempre dói mais que fogo inimigo. Fogo amigo é perto. Não é assim? Ou não? Estou enganado. Não é? Então, a história correu e meu pai teve a experiência. Mudou, a unção veio para a vida dele, a igreja respondeu de outra maneira, começou a mudar tudo. E ele foi convidado por um grupo de irmãos em Belo Horizonte, em 1958. Que tinham tido a experiência do batismo com o Espírito Santo, eram batistas, foram expulsos de 3 igrejas em Belo Horizonte. E esses irmãos que reuniram para orar. Esses 3 grupos dessas 3 igrejas. Esses 3 grupos somados com meu pai e a sua família davam 33 irmãos. E eles convidaram meu pai, se ele aceitaria começar uma igreja com esse grupo na visão do avivamento. E Deus falou ao coração do meu pai, e ele mais uma vez se movimenta com a sua família. Já tinha minhas 2 irmãs mais velhas, tinha minha irmã baiana, e eu estava no projeto. Eu acho que vamos esperar chegar em Minas para ele nascer. Não é? Em 1958, meu pai desce para Belo Horizonte com a família. E em dezembro daquele ano, eles fundam uma igreja pequenininha num bairro chamado Lagoinha, numa oficina de carro alugada. Que é hoje a Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. 33 irmãos. E dali, no meio da segunda onda, enquanto Billy Graham chegaria no Brasil na década de 60, no Maracanã, enquanto as tendas já não existiam mais, o ministério de tendas, mas as igrejas já estavam florescendo. A Igreja Batista era liderada fortemente pelos missionários americanos. Nesse contexto, um paraibano casado com uma carioca, e seus filhos e um grupo de irmãos em Belo Horizonte experimentou um grande avivamento. Em 1959 eu nasci e como o avivamento foi até 65, eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões de avivamento. Por isso que eu tenho um pouco de dificuldade com as reuniões chamadas hoje de avivamento. Primeiro que se você anuncia que vai ter um avivamento, não é avivamento. O avivamento você percebe depois que passou. Está entendendo? Você não tem como dizer, estamos em avivamento. Vamos ter um avivamento. Você não anuncia isso igual vou comprar um carro novo. Isso é uma catástrofe, é um tsunami. Eu perguntei para o meu pai certa vez, vocês sabiam que estava em avivamento? Ele falou, sabia o quê? Ninguém sabia nada não, meu filho. A gente era levado pelo vento. Quando a gente via, as coisas estavam acontecendo. A pianista da igreja ficou arrebatada, ficou 3 dias arrebatada, sumiu. Foi embora, ficou lá o corpo lá. Voltou na alegria das coisas que ela viu e tal, 3 dias, foi embora. Perdemos a pianista da igreja. Os cultos acabavam no domingo, os irmãos não conseguiam ir para casa, iam uns para a casa dos outros e oravam até segunda de manhã e iam direto para o trabalho. Vigílias espontâneas de oração. Eles estavam conversando depois do culto, começavam a falar em línguas uns com os outros. Um grupo no canto começava a rir, que ninguém fazia parar. Minha mãe, quando começava a rir, meu filho, eu já sabia. Larga a velha no canto. Até passar esse negócio aí, hein? Ela ria, ria. Sabe, ficava, um grupo de irmãos começava a rir, não parava mais não. Sabe, e um grupo de jovens começou no domingo à tarde, alugaram um caminhão, pegava esse caminhão, ia pela cidade de Belo Horizonte, pregava de cima do caminhão, evangelismo espontâneo. Tiveram que criar uma reunião na segunda-feira à noite, chamada culto de poder, só para orar pelas pessoas, para serem cheias do Espírito Santo. Porque no domingo não dá tempo de atender aí. Na segunda-feira o povo vinha, meu pai falava assim, quem não tem a experiência ainda, vem aqui na frente. A pessoa no caminho já ficava cheia do Espírito. Ô, gente, era uma abundância assim. Tinha gente que levantava do banco para receber oração de cura, chegava na frente e já estava curado. Meu cunhado tinha aquele negócio deformante, como é que chama? Que a pessoa fica assim toda. Não sei o que, infeccioso, deformante. Tem um nome esse negócio. Foram orar para ele, o cara veio estalando todo, chegou na frente todo inteiro já. Ficou inteiro, casou logo com a minha irmã.
veio estalando. Demoniado uma vez entrou na igreja. Eu estava lá no culto segunda-feira, apareceu um endemoniado lá. Aí ele veio pulando lá do fundo. Ele dava salto, tipo, parecia uma gazela, sabe? Põe! Põe! Eu achei engraçado que a criança que pulando naquela altura. Porque capeta vira canguru, né? Deve ser algum espírito de canguru que baixou nele lá. Aí ele veio, põe, põe, põe. Quando ele foi chegando na frente, o irmão que estava lá, meu pai, falou: sai em nome de Jesus. Ele já pulou, caiu duro no chão. Pô! Do pulo, eu lembro, era criança. Ele saltou e já caiu esticado. Pô! Foi liberto no ar. Capeta dali mesmo já levantou, liberto. Era assim, gente. Uma liberalidade de cura, de manifestação de poder. Tinha os profetas na igreja, precisava de ver que o povo começava a profetizar. A gente parava para ouvir, falava coisa com coisa, acontecia tudo que profetizava. Não é essa profecia genérica, sabe? Deus tem algo para ti. Para mim também, não é possível. Porque tem para mim também, por favor. Tem para ele e para mim também. Tenho algo para te dizer. Fala comigo. Não é porque não fala direto comigo. Entendeu? Algo novo está para surgir. Você está enfrentando um momento difícil. Quem não está? Meu irmão, as profecias eram lascadas. Você, servo, que está assim, fazendo isso. Deus quer que você mude agora, meu irmão. O cara já capotava lá no banco. Não era fácil, não, meu irmão. O negócio era forte. Era forte. Eu lembro uma vez eu estava no culto, Deus me deu uma palavra profética para entregar, era jovem. Eu falei: Deus, eu não estou bem, eu estava mal mesmo, não tenho condição, orando ao Senhor. Levantou um jovem do outro lado da igreja e entregou a mesma profecia. Sabe o que é a mesma que veio na minha mente? Quando Deus fala: problema não, tem o outro lá. Está entendendo? Não tinha essa coisa não, meu irmão. Chegou um homem lá em Lagoinha, um baiano com a família, querendo emprego de zelador. Meu pai falou: meu irmão, você vai trabalhar aqui na igreja? Ele falou: não sou crente não. Eu falei: você é. Você é meu irmão. Esse homem converteu, a família toda converteu. Um filho dele é pastor em Belo Horizonte. E o que impactou ele, meu pai falou: meu irmão, você vai trabalhar aqui na igreja. Você ainda não é crente, mas se você conviver aqui, você vai ficar. Eu trouxe o cara para dentro do fogo. O cara ia queimar todo. Hein? Dodô, Claudionô, bom baiano, já está com o Senhor. Filho dele é pastor em Belo Horizonte. Todos convertidos na família, todos. Eu era criança, brincava com os filhos dele na igreja, a gente brincava todo mundo junto lá. Obra de Deus. E veio a segunda onda. E lá, em 1955, Deus tocou esse homem. Ele ficou cheio do Espírito. Em 58, começou a partir de Belo Horizonte um grande avivamento. Em outros lugares do Brasil, Deus estava tocando homens. Dentro da Adventista, surgiu a Adventista da Promessa. Dentro da Presbiteriana, surgiu a Presbiteriana Renovada. Dentro da Batista, surgiu a Batista Renovada. Dentro da Metodista, surgiu a Metodista Wesleyana. E até entre os católicos aconteceu, em 67, surgindo o movimento católico carismático, quando jovens universitários americanos ficaram cheios do Espírito e eles vieram para o Brasil. Até entre os católicos sinceros, a onda passou. Está entendendo isso aí? Impressionante, né? Esse grupo, durante um tempo, se reuniu, era chamado Encontros de Renovação Espiritual. Independente da cor da denominação, eles se reuniam para celebrar o Senhor, a experiência de Pentecostes. Para diferenciar do grupo da primeira onda, eles passaram a ser chamados de renovados e não pentecostais. Ou carismáticos. Simplesmente que creem nos carismas, nos dons, falar em línguas, profecias, visões, sonhos. Creem nos carismas, nos dons. Meu pai, então, começou a pregar pelo Brasil. E quando ele esteve em São Paulo, um pastor de renome batista, com mais de 4.000 livros na sua biblioteca, diretor de uma grande escola,
foi tocado por uma mensagem e ficou cheio do Espírito. Chamava-se Enéas Tonini. E eles formaram uma dupla interessante, porque encheu o Sudeste. Foi a primeira área do Brasil atingida pelo avivamento. Nessa onda, pastor Antenor, como outros pastores também, foram tocados e levaram, não é? Como o pastor Antenor fez nessa região aqui, outros fizeram em outras regiões. Era impressionante a rapidez com que o fogo pegava. Esse avivamento durou até 1965. Avivamentos são como ondas, viu, gente? Ondas. Você surfa na parte alta da onda com o avivamento, ou bate mão com a prancha na parte de baixo até a próxima onda. Quero te comunicar que nós estamos batendo o braço. Entendeu como é que é? Nós estamos, não é? Nós viemos depois da onda. Houve ainda uma terceira onda, chamada terceira onda, na década de 70 e 80. Com um avivamento muito grande, centrado na Argentina, aqui na América do Sul. Vou falar sobre ele agora mesmo, tá? Foi a terceira onda. Terceira onda. Muitos estão orando, pedindo ao Senhor a vinda da quarta onda. Quem sabe nós vamos ter o privilégio de participar da quarta onda, hein? Vai ser bom demais, hein? Eu peguei um pouquinho da primeira, da segunda, né? Um pouquinho da segunda, o negócio era bom demais. Sabe, aquele espírito é diferente, gente. Eu não sei, eu não tenho como explicar para você. Eu era muito pequeno também, tinha 4, 5 anos. Não é? A leitura que a gente faz é muito rápida. Eu lembro que na nossa casa tinha oração constantemente. Constantemente reunião de oração. Né? Tava as mulheres para um lado orando, chegava, tinha reunião lá para lá, e reunia todo mundo. É uma coisa impressionante. Impressionante a velocidade com que a coisa acontece. Não há força, não há esforço, é você deixar se levar. Entendeu como é que é? Como a coisa fica fácil, é um avivamento. Né? Então, eles começaram no Sudeste, até que Deus usou Rosivaldo de Araújo, a partir de Recife, da igreja de Casa Amarela, e levou o avivamento para todo o Nordeste brasileiro. Ele é chamado Apóstolo do Nordeste. Há um livro sobre ele que eu recomendo que você leia, tá? Sobre o pastor Rosivaldo de Araújo. Esqueci o nome agora, depois a gente pode localizar, quem puder me ajudar. Escreveram um livro sobre esse apóstolo do Nordeste. Apóstolo mesmo, tá, gente? Faz ministério apostólico, tá bom? Não é só o título de apóstolo, faz o ministério apostólico, né? E ele fez esse ministério ao longo do Nordeste, como irmãos foram usados ao longo do Sudeste, e no sul do Brasil foi a área mais difícil de chegar, e até hoje ainda é uma área mais complicada para esse movimento de renovação espiritual. Ok? Tá claro esse contexto aí? Tá? Então essa foi a segunda história. Deus trabalhando por trás. Meu pai foi usado como a voz, pastor Enéas como que organizou a voz, fez a música para a voz cantar, não é isso? E Rosivaldo cantou a música para o Nordeste, como o pastor Antenor e outros cantaram a música aqui no Sudeste. E isso foi feita, essa obra, na década de 60. Foi providencial de Deus, porque houve no mundo, na década de 60, um avivamento maligno, que veio com os hippies, que veio com uma série de movimentos naquela década, que confrontaram a cultura, chamada contracultura, não é? E pregavam uma liberdade quase que irresponsável, não é? Você é livre, você tem todos os grandes movimentos surgiram naquele período da contracultura, o feminismo, o movimento hippie, todos esses movimentos vieram na década de 60. E nesse momento acontecia o avivamento da segunda onda. Então houve um equilíbrio de Deus no mundo para que não houvesse o caos. Amém? Deus trabalhando na segunda história. Como Deus trabalhando na segunda história da sua vida também. Um dia, você vai conhecer a segunda história. Você só conhece a primeira. Ah, está acontecendo isso. Eu queria tanto aquilo. Isso não veio. Aquilo é uma coincidência. Cheguei para essa cidade, conheci tal igreja, aí conheci tal pessoa que me levou para tal ministério. Tudo você acha que são, sabe? Mas Deus joga xadrez, irmão. Quem aqui sabe jogar xadrez? Sabe jogar xadrez? Um pouquinho. Xadrez você pensa às vezes 10 jogadas na frente, 5 na frente. Fui jogar com um irmão
E aí eu saí um peão assim, que é a pecinha mais simples. Ele falou, pastor, não sai com essa, não sai com outra. Eu falei, não vem fazer pressão não, rapaz. Não vem fazer pressão psicológica não. Eu vou sair com esse peão aqui. Ele falou, sabe por quê, pastor? Tem uma jogada chamada checkmate pastor. Olha o nome da jogada, gente. Tinha que ser essa. Se o senhor sair com esse peão, eu ganhei o jogo. Porque eu vou aplicar o checkmate pastor. São umas 5 jogadas e o seu rei está morto. Que é a peça principal, né? Eu não acreditei e eu nunca vi um rei infartar numa velocidade tão grande. Caiu duro na frente da rainha, gente. A rainha vendo. Os bispos não puderam ajudar. Entendeu? Nada. A cavalada tudo parada. Os peões tudo olhando. O meu rei caiu durinho. Checkmate pastor. Diz que esses grandes campeões, quando eles começam o jogo, eles têm pelo menos 100 jogadas prontas na cabeça. Aí ele vai montando conforme o adversário se movimenta. Ele dispara. A jogada é 63. A jogada é 89. Loucura, né? Mas isso é alto nível de xadrez. Não é igual eu que põe um peão kamikaze lá e já põe o rei para morrer, não. Entendeu? A gente gosta de jogar dama. Dama todo mundo sabe, né? Dama é legal, é comer as pedras todas do outro, entrar na vida do outro, subir uma pedra na outra, criar uma dama, aí eu domino o tabuleiro todo. Não é o seguinte, gosta? Mas Deus não joga dama, não. Deus joga xadrez. Talvez ele movimente uma peça esse ano só. Mas ele vai matar o jogo ano que vem. Está entendendo isso aí? Talvez ele vai matar o jogo agora em novembro, da peça que ele moveu na sua vida em abril. Em janeiro, aconteceu uma coisa, você fala, não estou entendendo nada. Deus fala, nem é para entender mesmo, não. Ele falou isso com Pedro. Pedro, você não vai entender agora, Pedro. Você vai entender depois, porque eu estou lavando o seu pé, Pedro. Pedro falou, esse pezão aqui, o senhor não lava, não. Isso não é versão atualizadíssima. O que é isso? Estou com vergonha que você lavar meu pé. Pedro falou, tem que lavar o pé, Pedro. Se eu não lavar seu pé, Pedro, você não tem parte comigo. Então dá um banho em mim. Pedro também tinha esse negócio, não. Então me lava todo. Deus falou, não, Pedro, o resto já tinha que estar limpo. O resto já tinha que ter resolvido. É só os pés que o Senhor lava, porque os pés têm a ver com o Evangelho. Formosos são os pés dos que anunciam. O Evangelho é simbolizado pela sandália. Sandália você coloca na língua? Onde você coloca? No pé. A evangelização é estilo de vida. Não é o que eu falo. É onde eu ando. Como eu ando. Francisco de Assis dizia, pregue o Evangelho. E quando for preciso, use palavra. Viu? É a maneira que eu ando, é por onde eu ando. Onde eu ponho meu pé. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Não é pôr o pé dentro da bolsa não, viu gente? Guardar o pé quer dizer, olha o que você vai fazer. Olha como você vai fazer. Pés na Bíblia são decisões. Se o teu pé te faz tropeçar, arranca-o. Não está escrito lá? Hein? Olha o que você decide na sua vida. Porque onde colocar a planta do seu pé, o Senhor vai te dar. E tem coisa que Deus permite na nossa vida que Ele não gostaria, mas eu pus o pé lá. Tomei minha decisão. Hoje eu e você sofremos por muitas escolhas erradas que fizemos. Colocamos nosso pé indevidamente. Livra os meus pés de serem presos na rede, é a oração que está lá. Amém? É a única parte que Jesus lava. Você notou isso aí? Que o Evangelho precisa ser renovado na nossa vida. Sabedoria, estratégia, não é? Quando você está no lugar que é santo, Deus mandou tirar a sandália, não mandou? Porque a sandália, não é? É Evangelho. E quando eu estou no lugar santo, não pode ter nada entre meu pé e o lugar santo. Mas se eu vou para o mundo, eu tenho que pôr a sandália. Porque entre o meu pé e o mundo tem que estar o Evangelho. Amém? Eu uma vez estava andando, uma sandália, eu tinha uma sandália bacana, aquela franciscana, sabe que negócio? Parecia que solapa de salto assim.
Cheguei em casa, quando eu virei a sandália, tinha uma taxinha enterrada. E ela chegou a entrar assim na borracha, eu nem vi nada. A sandália absorveu a chapinha, se eu tivesse descalço. Você vai agradecer muito a Deus o que o Evangelho tem poupado você de passar nessa vida. Amém? Vai agradecer muito a Deus um dia o que o Evangelho fez em você. Eu converti com 13 anos, que arrependimento, devia ter convertido com 5. Estava pregando no interior outro dia, converteu uma senhora com 70 anos. Ela falou, que pena. E só agora eu vi. 70 anos. Descalça no mundo. Já pensou que já tomou de espetada? De ponta de pedra, hein? Você nunca deu aquele bicudo na pedra que a sandália salvou seus dedos da frente, não, meu filho? Hein? Você deu a catupicada e falou, oh, meu Deus! Até que a borracha voltou assim, hein? Se você tá com esse dedão aí pedindo, hein? Se pega no dedinho, vira 2 dedão no pé. Você já bateu o dedinho no pé da cama, meu irmão? Isso é uma coisa maligna. Isso só se compara a Apocalipse, meu irmão. O pé vai para frente e o dedinho vai para a direita. Isso é uma coisa apocalíptica. O mundo acaba logo em seguida, não é verdade? Eu chamo de experiência apocalíptica aquilo que acaba com o mundo da gente. Percebe essa obra? Então Deus tem uma segunda história. O que eu te contei aqui? A segunda história. Terceira onda, só falando rapidinho para você, já vou dar o primeiro intervalo. Estamos falando já 1 hora e tanto. Eu queria nesse primeiro momento passar a história para você. Você tem que entender a história. Você tem que ter início, meio e fim na sua vida. Você tem que saber de onde você veio, por pior que seja. Tem que saber para onde você está indo e saber para onde você realmente quer chegar. Amém? Senão você vai ficar perdido. Se você não tiver história, você vai ficar perdido. Se você não saber, eu vou ver o que vai acontecer. Então você não sabe. Você tem que saber que pelo menos nada está acontecendo. Amém? Nada. Hoje a ordem de Deus é não acontecer nada. Então eu estou dentro da vontade de Deus. A ordem hoje é esperar. Quem espera não faz nada não, irmão. Tem uma amiga minha aqui de Campinas, doida para ficar grávida, ficou grávida esse ano. O que ela tem que fazer agora? Esperar nascer. Não adianta ela falar agora, vou esticar a barriga para lá e para cá. Vou tomar um negócio, fazer esse neném nascer em 3 meses. Vou acelerar o neném. Ela vai ter que fazer o quê? E ficar contando. 10 semanas, 20 semanas, 30 semanas, 35 semanas. E o marido fala, tá chegando, tá. Ai, meu Deus. Ela fala, tá chegando, graças a Deus. Hein? Aí vai preparando tudo em volta. Tem que arrumar para quando chegar. Tem que preparar todo mundo para chegar, não é? Tem que ajustar as coisas quando chegar. Mas não tem como fazer chegar. E tem coisa na sua vida que Deus diz, está vindo. O que eu tenho que fazer, Senhor? Ficar quieto e não me atrapalhar. Está entendendo por que Deus não conta para a gente as coisas para frente? Que a gente já atrapalha. Imagina se Deus contar para você um plano que Ele tem para você no ano que vem. Você vai atrapalhar. Senhor, eu vou adiantar essa parte aqui então, só para facilitar. Eu já vou então tirando isso da minha vida hoje, porque ano que vem vai ser isso que o senhor falou. Então esse ano que vem eu já vou cortar esse negócio aqui. Deus falou, eu falei para você mexer em alguma coisa. Hein? Eu falei para você tirar alguma coisa? Não só te falei, por isso uma moça estava noiva, falou comigo, pastor, estou orando para Deus contar como é que vai ser meu casamento. Falei, querido, Ele conta e você não casa. Quem riu nervoso assim, tudo casado, pode saber. Deus vai te contar. Conta como é que vai ser minha gravidez. Então vou te contar. Você vai ter um problema sério no 3º mês. Você vai quase perder a criança. Mas eu vou te abençoar. Você vai ficar em repouso. E eu vou cercar você. E vai ter que ser milagre. Que lá no 8º mês a criança vai perder. Aí eu vou ter que livrar você agora e a criança segurar. Eu falei, eu não quero essa gravidez não. Você não perguntou?
Não é? Minha filha vai ser feliz no casamento? Não, o cara não presta não. Mas depois, eu vou mudar a vida dele. Eu vou arrumar ele lá pro 4º ano de casamento, ele já vai começar a melhorar. O quê? Minha filha não vai casar com ele, não. Você não perguntou? Você não perguntou? O que você perguntou? Eu não pergunto nada. Não nada. Senhor, está chegando? Tá, aleluia. Eu não quero saber. Sabe? Tudo que você quer saber antes gera ansiedade. Já reparou isso aí? Ó, vai chegar um presente para você amanhã à tarde. Acabou. Por que você me contou isso hoje? Não é? Virava amanhã na hora do almoço e falou, ó, hoje à tarde vai chegar. Que hora? Daqui 1 hora. Uma irmã me ligou uma vez, era 11h30 da noite, falou, pastor, eu preciso muito conversar com o senhor. Eu falei, irmã, pode ser amanhã cedo? Ela falou, pode. Que hora que o senhor acorda? Eu falei, não, você vai falar agora. Você vai falar agora. Ela vai me ligar às 5h30 da manhã e falou, pastor, o senhor está acordando? É porque eu não dormi a noite toda, estou preocupada. Eu falei, não, você fala agora, agora. Um dos textos mais fortes do Novo Testamento é sobre a ansiedade. São os textos mais fortes. O que a Bíblia fala mais é dinheiro, indiscutivelmente. Mas um tema forte no Novo Testamento é a ansiedade. Jesus chegou a ser enfático. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Chegou a ser enfático, não foi? Aquilo ali, no original, é ordem. Não é, ó, fica assim não, viu? Não andeis ansiosos. Agora vai viver isso, irmão. Eu fico ansioso só de pensar que eu não posso ficar ansioso. Não tem? Você vê que a ansiedade é um negócio tão terrível que a Bíblia não fala para levar para Deus, não, manda jogar. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Já viu isso lá? Porque se você for levar a ansiedade, você fica ansioso. Está chegando, Jesus? Estou entregando? Já vai pegar? Pegou tudo, Jesus? Pegou tudo? Ficou alguma coisa para trás? Ansiedade é para você pegar, começou a ficar ansioso com a coisa, joga para Jesus. Fala, Senhor, aleluia. Quer saber isso não. Meu filho vai viajar. 7 horas dentro do avião. Diz que está caindo avião. Aleluia, Jesus. Toma o avião, toma meu filho, toma tudo, não toma. Joga, não leva não que você vai ficar ansioso. Ansiedade tem que lançar. Porque ele tem cuidado de vós. Terceira onda, rapidinho só. Aconteceu aqui para nós, mais perto de nós, na Argentina. Basicamente em 73, e revolucionou principalmente todo o ministério de louvor. É o que a gente vive até hoje. Até 1970, a nossa influência grande era a Igreja Católica. Era o órgão, os hinos pausados. Os americanos chegaram aqui, os batistas, não tinha hino, não tinha música, não tinha nada. Então eles pegaram as canções populares americanas e colocaram letra. É por isso que às vezes você vai ver um filme de faroeste, está tocando um hino lá no fundo, já viu? Você fala, gente, um hino, que bacana, né? Não. A letra não tem nada a ver com o hino, não. Eles pegaram tudo que eles conheciam, como Lutero fez com Castelo Forte, pegou uma música popular que ele ouvia e colocou a letra de Castelo Forte. Né? Então eles não tinham recurso, não tinha nada, pegavam as músicas que eles conheciam deles lá nos Estados Unidos, pequenininha, né? De pequenininho, aquelas músicas seriam as sertanejas americanas, né? Country music, né? Que se fala, e colocaram letra. Pegaram até o hino da Inglaterra e colocaram a letra. Save the Queen. Tá lá a música. Oh Deus. É a música da Inglaterra lá. Por isso você vai ouvir o hino nacional da Inglaterra e falar, olha o hino, que gracinha o hino, né? Tá? Eles pegaram o que tinha e colocaram no inário. Depois chegaram algumas músicas de brasileiros, mas eles cantavam essas músicas, normalmente acompanhadas por um órgão, né? O piano. Na década de 70, veio uma música da Argentina, curtinha. Porque estava em avivamento lá, em avivamento não dava para ficar cantando o hino. Aí eles cantavam músicas espontâneas. E uma delas chegou no Brasil em 73, foi a primeira que fez sucesso, que diz assim, glória para sempre ao Cordeiro de Deus,
a Jesus o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi que venceu e o livro abrirá. Os céus, a terra e o mar. Todo mundo conhece essa música, né? Todo mundo nada, os nascidos para mais para trás. Canta até hoje, ela é de 73. Tem umas músicas que perseveram, né? Aquela Aleluia, Aleluia, 1990. Ela é de 1990. Elas tem música que persevera, né? E tem música que dá 3 meses, acabou. Choveu que tinha que chover, Lázaro subiu onde tinha que subir. Não é não? Vem que negócio. Lázaro não, Zaqueu subiu, resolveu, mudou a estrutura, acabou, né? E Lázaro já saiu da pedra, tiraram a pedra, né? Acaba, não é não? Não acaba. Não é? Rapidinho. Hein? Até vir outra. A gente tá assim agora, nessa aceleração louca, uma música não perdura 3 meses. A gente já quer outra. Né? Eles cantavam os hinos, eu fui criado no meio dos hinos. A gente sabia hinos inteiros de cor. Meu pai tinha hinos preferidos. Percebe? Né? E havia essa paciência, essa postura de degustar a canção. E vieram essas canções rápidas da Argentina. E como elas eram pequenininhas, eles falavam que era só o coro do hino, ou o corinho. Que a gente chama de corinho até hoje. Mas a origem, assim, é tão pequena que parece só o coro do hino. Porque as igrejas foram ficando econômicas. Cantava a primeira e a última estrofe, já viu? Não era assim na igreja? Irmãos, vamos cantar a primeira e a última estrofe. O negócio foi acelerando. Né? Aí depois ficou só o corinho. Hoje é rapidinho. Não é assim? Canta o corinho, já põe, já emenda com o outro. Tem uns que nem cantam o corinho todo, cantam uma parte, dá glória a Deus, encerra o corinho, não é verdade? Nós estamos com uma pressa, não sei porquê, né? Mas nós temos uma pressa. Eu notou que você levanta de manhã cansado e nem sabe o que vai fazer no dia. Você levanta e fala, ai meu Deus, que dia hoje, está fazendo, sei. Mas já estou cansado, velho. Estou cansado. A tecnologia que veio para facilitar foi uma armadilha. Colocaram o telefone celular para facilitar a sua vida. Você agora leva ele para todo lado e fica o dia inteiro com ele. Criaram a mídia para você poder ganhar tempo. Em vez de você fazer melhor o que fazia, você criou mais 5 coisas para fazer. Não é verdade? Então, se antes eu fazia 5 coisas no dia, hoje eu tenho telefone, tenho não sei o que, eu faço 15. Eu não consigo, faço 12, fico frustrado. Se você pensar no que tem que fazer amanhã, você já cansa hoje. Não, amanhã de manhã eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Você cansa antes. Está tão virtual o mundo hoje que a gente já cansa virtual, né? Não é? O mundo virtual está cada vez mais tomando conta do mundo real. Viu? Infelizmente. Não tem mais aquele negócio de olho no olho. Senta o casal para comer pizza e cada um no seu WhatsApp. Eu estava lá em casa outro dia na sala, recebi uma mensagem no meu WhatsApp. Pai, faz isso para mim, por favor. A minha filha do quarto. Eu falei, acabou tudo. Acabou, sabe por quê? Porque eu respondi no WhatsApp. Filha, vem tomar café. Já vou, pai. Ela no quarto e eu na sala. Sabe aquele bom tempo? Falando, bora, o café saiu! Já vou! Ô, tempo bom. Hoje é um silêncio na casa que se até zumbi passar lá, ele se perde. No silêncio. Não é? Você vai hoje no restaurante, dá uma olhada na mesa do lado, tem 4 amigos almoçando juntos, os 4 vendo o seu celular e ninguém fala com ninguém. Isso já está se tornando uma doença diagnosticada e tratada. Ansiedade pela resposta do WhatsApp. Sabia disso? Que o WhatsApp criou uma coisa maligna, que aqueles 2 pauzinhos ficam azul. Isso significa que a pessoa viu. Aí você fala, por que não respondeu? Por que não pôs um tinino? Um ok? Tudo bem? Falou nada?
Aí você fica no telefone, os pauzinhos azul. Essa ansiedade já está sendo diagnosticada como doença, viu? Para tratamento. Para tratamento. Tem pessoa que surta se não responder. Aí manda mensagenzinha. Você recebeu? Falso, né? Porque está lá os pauzinhos azul. Aí o que você pergunta, recebeu? O pauzinho fica azul de novo e não responde. Você põe embaixo assim, ô, responde aí, ó. A pessoa leu, mas ela está no meio de uma reunião, ela está dirigindo, ela está sei lá o quê, ela não pode responder naquela hora, não quer responder. Tem coisa que fala, ó, estou chegando. Responder para quê? Estou chegando, beleza. Não é? Não, tem que ter ok. E já tem dos crentes também, né? Com a mãozinha assim. Quando está alegre, aquela assim. Não tem? Crente não é fácil não, meu irmão. Já estão criando o WhatsApp crentez. Não é? Aquele ozinho com os dois pauzinhos. De letrinha. Tem de tudo, tem de tudo. Crente é terrível. Crente é igual água na construção. Se tiver espaço, ele entra. Infiltra. É, não é verdade? Veio a terceira onda, década de 70. Chegaram os corinhos. Chegou a bateria. Chegou a guitarra. Chegou o baixo. E o povo falou que a igreja foi para o mundo. Houve uma crise na igreja. Já na segunda onda, na época do avivamento, na época do meu pai, eu vou falar um pouco mais sobre isso agora no segundo horário. Qual foi o grande choque que aconteceu com renovação espiritual? Entendeu? Tem gente que acha que é falar em línguas e se batizar no Espírito Santo. Não foi nada disso que causou a explosão embaixo. Eu vou contar para você, se você não for embora agora, né? No intervalo do café. Tá? Mas quero só te falar uma coisa. A terceira onda trouxe a mudança radical nos ministérios da igreja. A igreja foi para a rua, surgiram os grandes movimentos de evangelismo, passou a usar teatro, passou a usar danças, passou a usar instrumentos. A igreja passou a reler o mundo e santificar o que do mundo pudesse ser colocado na igreja. Então ela fala, tem o teatro, mas aqui na igreja vamos filtrar para ser um teatro com mensagens de Deus. Né? Houve um excesso com o movimento gospel, quando misturou um pouco o mundo com a igreja. Tá? Houve uma certa mistura e as pessoas foram para mais. Houve um excesso em alguns pontos. Mas isso cabe à igreja filtrar e regularizar esse processo. Isso veio com a terceira onda. A igreja passou a olhar o mundo. Então o jovem evangélico quer ser vitorioso no mundo também e ser uma bênção nesse mundo. A expectativa toda era depois que eu morresse. As grandes canções, principalmente dos africanos escravos, são canções que falam da liberdade que vem no reino de Deus depois da morte. Nesse mundo não havia muita expectativa. Aqui era aguentar, pregar o evangelho, ser bênção, esperar Jesus chamar. Por isso que as grandes canções, né, principalmente afro-americanas, falam de atravessar o rio. Rio profundo, meu lar além do Jordão. Eu só ficarei livre quando morrer. E esse era o pensamento do crente. Nesse mundo, eu vou suportar por amor ao Senhor. Mas quando eu partir, eu serei livre. Entendeu? Essa era a ideia. Com a terceira onda, o cara falou, eu sou livre e feliz aqui. Isso abriu porta para igrejas que encamparam essa visão de uma maneira radical, como Universal do Reino, como outras, que falaram, não, eu vou ser feliz aqui, como crente. Não vou esperar morrer para ser feliz lá. Entendeu? Acabou na terceira onda havendo essa migração, essa forçação, né? Aí veio a teologia da prosperidade, vieram outras teologias de vitória, encampada nesse rastro, entendeu? De batalha espiritual, todas essas linhas vieram dessa proposta. Eu não vou só suportar o mundo para ir para o céu, eu vou mudar o mundo enquanto eu estiver aqui. Percebeu a ideia ou não? Aí surgiu, estou te falando história, tá, gente? A segunda história. Não é o que você vê, é o que está por trás do que você vê. Ficou claro isso aí? Então hoje nós ainda somos filhos da terceira onda.
Há uma expectativa muito grande, às vezes você vai ouvir falar sobre isso aí, a quarta onda. Estamos orando pela quarta onda. Vai estar chegando a quarta onda. Alguns lugares já está acontecendo. Porque é essa história das 3 grandes ondas de avivamento que chegaram no Brasil, principalmente na década de 70 e 80. Pra vocês terem uma ideia, a mudança no louvor foi tão grande e a participação para o mundo tão grande que surgiram grupos como Koinonia na década de 80, depois Diante do Trono na década de 90, que ganharam espaço até na mídia. Se tornaram famosos. Fora do mundo da igreja. Os cantores que cantavam dentro da igreja passaram a ser cantores com perfil do mundo. Faz show, tem cachê, tem fãs, tem segurança. Isso é uma mudança, não estou questionando certo ou errado, tá, gente? Estou falando história. História. Cada um faz o seu julgamento dessa história. Percebe? Aqui é uma aula, eu estou dando a história. Tá? Cachorro late. Se ele é bravo, se ele morde, se você gosta de cachorro pequeno, grande, o problema é seu. Todo cachorro late, é isso que eu estou dizendo aqui. Tá certo? Tá claro aí? Gostei desse exemplo, até eu gostei. Saiu agora esse aqui do cachorro. Né? Saiu esse negócio do cachorro, gostei. Tá? Então nós vamos para o intervalo agora, pensando nessa história. Aí no segundo momento eu vou falar das mudanças conceituais e práticas que aconteceram em função dessas ondas. Amém?